estarmos aqui. Nesta noite foi nos dado a confiança, de trazermos uma palavra da parte do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em João 11. Glória a Deus. Aleluias. João capítulo 11. Glória a Deus. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado, Pai, através da Sua palavra. Já nos sentimos a presença do Senhor e nesta noite, glória a Deus, Ele está aqui, mas para isso a gente tem que estar em adoração, para que possamos sentir, glória a Deus, que Ele está aí bem pertinho de você. Glória a Deus. João capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cuja irmão Lázaro estava enfermo, ela mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram-lhe, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Vamos parar aqui, glória a Deus, somente até aqui, logo após a gente, glória a Deus, prossegue adiante. Senhor Deus, meu Pai, eu quero, Pai, te agradecer, Pai, por tudo, pelo que tenho, pelo que sou, pela graça, pela misericórdia. Eu quero, Pai, neste momento pedir perdão, Pai, pelas minhas falhas, pois sou limitado, ó Deus, sou dependente de Ti, Pai, e a Ti eu te agradeço, Pai, por tudo na minha vida, Pai, pois todas as coisas cooperam para o nosso bem, assim diz a Tua palavra. Ó Deus, que nesta noite, Pai, eu possa, Pai, ó Deus, através do Teu Espírito, Pai, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, esteja me capacitando, me dando sabedoria, para que eu possa, Pai, trazer algo da Tua palavra, para falar, Pai, para a Tua igreja, Pai. Dai-me sabedoria, humildade, Pai, ó Deus, me ensina nesta oportunidade, Pai, para trazer a mensagem da Tua palavra, que tudo seja para a honra, para a glória do Teu nome, e assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui nesta passagem que os irmãos falam justamente daquilo que a gente quer ver de Deus, Quando passamos por situação difícil, a gente quer já ver logo no início, o agir de Deus, A gente quer ver ali que Deus está atento àquilo que a gente está passando, Mas muitas das vezes, diante da situação, diante dos momentos, a gente se sente só, A gente sente que não está vindo, uma resposta da parte de Deus, e a gente começa muitas vezes se entristecer. Glória a Deus, porque a gente começa a meditar: meu Deus, eu tenho sido temente, eu tenho te buscado, eu te aceitei, e vejo a minha vida, muita tribulação, muitas coisas acontecendo, e a gente fica a se perguntar:
Meu Deus, como é difícil, né? A gente começa a imaginar: será que eu estou agradando a Deus? Será que Deus está vendo o que eu tenho feito, né? Eu tenho renunciado apesar das falhas. Será que eu não sou merecedor? Tem se levantado tantas coisas, né? Mas, meus irmãos, glória a Deus, se a gente meditar e ver, for para a palavra de Deus, ver que os vencedores passaram por grandes tribulações. Aqui nesta passagem, né? Estava enfermo ali, enfermidade muito séria, né? Tão séria que chegou à morte, né? Aquele que era amigo íntimo, amigo mais próximo de Jesus, né? Glória a Deus. E ali Jesus não estava presente, né? E ali as irmãs dele mandam avisar Jesus que Lázaro se encontrava enfermo, uma enfermidade muito séria, estava a ponto, né? À beira, como se diz, da morte, né? E diz a palavra do Senhor aqui nessa passagem que ali manda avisar Jesus estava distante, e ali ele só ouviu, não teve de imediato, né, uma reação de chegar até ali onde se encontrava seu amigo Lázaro, enfermo, ainda com vida, e diz que Lázaro chega à morte, né? E Jesus fica sabendo, né? E ali as irmãs dele, né? Versículo 21, vamos pular um pouco aqui do capítulo 11 de João, diz: disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Ela disse assim dessa forma, né? Se o Senhor estivesse aqui, tivesse vindo, se o Senhor estivesse se preocupado, se o Senhor estivesse atento ao sofrimento, né? Atento àquilo que a gente tem feito, né? Que tem sido temente ao Senhor, se o Senhor estivesse dado ouvido, se o Senhor estivesse feito algo, meu irmão Lázaro não teria morrido, né? E ali assim Jesus, glória a Deus, aqui versículo 22 diz: mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, né? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus, aleluia. A gente que temos fé em Deus, que cremos em Deus, diante das lutas, diante da dificuldade, assim como eu disse, Marta ali fala: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse se preocupado, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes diante das lutas, a gente diz: será que Deus lembra? Será que Deus, Jesus, sabe que eu existo? Será que Ele está sabendo do que eu estou passando, né? Mas Ele está assim. A ausência da resposta de Deus na nossa vida a situação que acontece na nossa vida, as tribulações, as lutas, as dificuldades, né? Os momentos difíceis, né? Tempos difíceis na nossa vida, muitas vezes lutas, dificuldades, não quer dizer, nem significa que Jesus não está atento, Jesus esqueceu. Não significa que Jesus não ama,
não significa que Jesus não vai fazer alguma coisa, meus irmãos. É o trabalhar de Deus, né? A gente sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que creem. O importante é que nós continuamos acreditando que Deus está atento e vai chegar um dia que aquilo é, glória a Deus, que aqui a palavra de Deus fala que esta situação, esta morte de Lázaro, foi para que o nome de Jesus fosse glorificado, o nome do Filho de Deus fosse glorificado. Há várias situações na Bíblia que Jesus ressuscitou pessoas mortas, mas pessoas que haviam morrido há poucas horas, há pouco instante, muitas vezes até o corpo estava quentinho ainda, e pessoas até creem que diante dessa situação duvidavam, então essa pessoa realmente não havia morrido verdadeiramente, acho que ele desmaiou, né, como se diz, né, ele passou por uma parada aí, isso não foi Jesus que verdadeiramente deu vida novamente a essa pessoa, sabia as causas. Mas nessa situação aqui de Lázaro já havia morrido há 4 dias, a gente já vimos pessoas, né, que passa, né, no noticiário após 4 dias já está em decomposição, né, já começou, né, já cheira mal ali, já dificilmente se conhece aquela pessoa, né, aí tem plena certeza que não há vida mais. E assim creio eu que para ficar na palavra, para as pessoas verem que o nosso Deus é capaz de todas as coisas, Ele não nos abandona em situação nenhuma, que assim disse Jesus, que era para o nome dele, o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Glória a Deus, assim foi, né? Quando ele chega ali, essa passagem é muito linda de se ler, né? Quando Jesus chega, ele, glória a Deus, vamos prosseguir mais um pouco aqui, né? Glória a Deus. Paramos aqui no versículo 25, versículo 26. E tudo o que viver, que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse: em particular, o mestre chegou e te chamando. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-la, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesseras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Glória a Deus. Então a irmã repete a mesma palavra: Senhor, se estivesse aqui, se estivesse feito algo, né? Creio eu no pensamento dela, meu irmão, aquele a quem tu ama, né? Aquele quem era próximo de ti, não teria morrido, né? Mas ali Jesus disse, glória a Deus, que aquilo era para a glória do nome, aquela situação era para que o nome
do Senhor verdadeiramente fosse glorificado, né? Uma situação que não havia nem milésimo de esperança, né? Glória a Deus. Quando, assim que eu creio que houve muitas ressurreições, Jesus ressuscitou a morte, aqueles mortos que tinham morrido há poucas horas, há pouco tempo, né? Que a gente conhece pessoas que desmaiam, dá paradas e voltam, né? Eu creio que as pessoas podem até pensar, mas aquele caso ali era irreversível, não tinha como se ter vida ali mais, né? E ali Jesus, glória a Deus, ressuscita aquele morto ali que já estava começando a se decompor, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, como eu já disse, meu irmão, minha irmã, ouvinte que nos ouve nesta noite, se você está rejeitado há muitos e muito tempo, passando por situação difícil, se perguntando, onde está esse Jesus que a igreja, que os crentes anunciam, que não vê? Eu quero te dizer nesta noite, glória a Deus, que o Senhor conhece a tua história, a tua vida. O Senhor tem, glória a Deus, vitória, né? O Senhor tem, mas tem o tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. O que Ele quer de mim e de você é que não deixe de confiar, não deixe de acreditar. Glória a Deus, aleluias, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, é capaz de tudo. Se tiver fé, glória a Deus, vai ter vitória, não tenha dúvida. Se acreditar em Deus, vai haver mudança, glória a Deus. O que Ele quer é que nós continuamos, né? Assim, a gente vê as passagens da Bíblia, né? Como é que pode? Daniel, fiel a Deus, né? Orava a Deus, e ali se decreta algo para que Daniel caísse, né? Naquela armadilha, daquele decreto do rei, né? Que decreta se alguém durante aqueles dias ali fosse pego adorando a Deus, né? Alguém trama ali contra Daniel, como havia defeito nele, para que ele fosse lançado ali naquela cova de leões. Daniel, servo de Deus, fiel a Deus, temente a Deus, amava a Deus, e ser lançado ali. Cadê o agir de Deus? Aquelas pessoas que, né, Daniel falava que Deus é tudo nas nossas vidas. Deus salva, Deus protege, Deus ama. E ali se cria aquele decreto, né? O homem decreta a morte, né? O rei decreta morte, mas Deus decreta vida. O decreto de Deus é diferente do decreto do homem. E ali chegaram aquelas horas, né? Acho que deve tempo para ver se Daniel deixava de ser adorador a Deus, mas a gente que continua, que conhece a Deus, sabemos que o segredo é continuar, é perseverar, né? Na situação difícil, acreditando que vai vir agir de Deus. Assim era o servo Daniel, fiel a Deus, né? Ele não desistiu, não retrocedeu, né? Sabendo que ia ser comido ali pelos leões. Mas sabia ele que ainda que os leões devorassem a carne, né? O espírito, a alma dele estava com Deus, né? Creio eu que ele não retrocedeu ali pensando que Deus faria como fez, da maneira que fez. O trabalhar de Deus não se revela nem a quem é fiel. Sabemos que temos vitória com Deus. Da maneira que vai acontecer, nós não sabemos. Ali Daniel chega nas horas já jogado ali. Aí vai ser lançado Daniel na cova dos leões. Servo fiel a Deus, servo que orava, servo que temia a Deus. E aí aquelas pessoas que já não acreditavam em Deus
ficaram pensando: Deus se importa com nada, né? O servo dele que é fiel a ele vai ser comigo agora, poucos minutos, vai ser comigo, não tem outra alternativa. Pelos leões. E ali joga Daniel na cova dos leões. Mas quem estava ali dentro, no último instante, era Deus para proteger. Daniel saiu intacto no outro dia. Quem foi comido pelos leões foi aqueles que tramaram contra Daniel. Então, meus irmãos, por mais que a gente seja fiel a Deus, por mais que a gente seja temente a Deus, não estamos livres de situações. Por mais que não temos visto, passado anos, não temos visto Deus agir, não quer dizer que Deus não está atento, Deus não está vendo o que você e eu tem passado, né? Muitas das vezes tempo que Deus não age, né? Só luta, só dificuldade, só situação difícil. Isso não quer dizer que Deus não está, glória a Deus, atento à tua vida. Deus não tem conhecimento. Vai chegar a hora, glória a Deus, do levantar, do agir de Deus. Glória a Deus, para Ele nada é impossível, né? Se você se sente desprezado, humilhado, né? Massacrado, suprido, né? Suprida, não quer dizer que Deus não te ama, não quer dizer que Deus não tem vitória. Glória a Deus, tudo é no tempo dele, mas para isso você tem que se aproximar dele, né? Para isso você tem que acreditar nele e continuar com fé, porque a tua vitória e a minha vitória é certa em Jesus. Glória a Deus, né? A gente fica pensando, muitas das pessoas veem, né, pessoas servindo a Deus, buscando a Deus, passando por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis, por anos difíceis, lutas que se arrastam a tempo, e as pessoas ficam dizendo: por isso que eu não vou ser crente. É o crente aí cheio de problemas. Glória a Deus. Não sabe eles, glória a Deus, do que Deus tem preparado para aquela pessoa, para mim ou para você. Glória a Deus, né? Assim como eu disse, quando não há mais esperança, Daniel, servo fiel do Deus vivo, é lançado para ser comido com os leões, mas Deus estava ali. Sadraque, Mesaque e Abednego também, por não aceitar, por não retroceder a Deus, por lançado ali na fornalha de fogo, mas Deus estava lá. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, glória a Deus, sentir-se, né, sem resposta de Deus durante muito tempo ou pouco tempo, durante uma situação, não significa que não vai ter vitória, não significa que Deus esqueceu, não significa que Deus não está atento, meus irmãos. É porque